Pelo que eu já li, a gente tende a pegar um período longo de tempo, inclusive, e fazer uma maçaroca. Isso. Como se fosse tudo a mesma coisa. Exato. Tem um número que sempre me assustou, só para dar um exemplo dessa maçaroca, que é aquela história que várias pessoas já repetiram da Cleópatra, né? Que a Cleópatra tá mais perto da gente do que das pirâmides do Egito, do que as três grandes Ela pirâmides. foi da dinastia ptolomaica. Que é lá muito... pra frente. Exato. Não, mas perceber isso, eu fiquei também assim. É chocante. Meu Deus. E é muito louco porque a gente coloca Egito como se o Egito fosse esse bololô que, tipo, construiu pirâmide, Ramsés, e é tudo junto, é tudo porque um faz bololô. muito tempo. Faz muito a gente tá tempo, falando né? de coisas de 6 mil anos 6 mil atrás, anos, entre exato. 6 mil e 3 ou 4 mil anos atrás. Então a gente tá falando de um período de tempo muito maior do que a era comum que a gente tá acostumado. Exato. Uma coisa que a gente também, que eu costumo falar, e esse daí é um troço que eu fico um pouco com raiva. Porque eu já tinha percebido, eu tinha usado de exemplo num vídeo há muito tempo atrás, 2012, 13, e depois, é óbvio, qualquer pessoa poderia ter a mesma ideia. Então, tipo, não tô dizendo que foi plágio, tô só dizendo que é foda não ser famosão. Porque vários canais gringos depois usaram a mesma ideia e ganharam milhões de dinheiros e eu não. Mas aquela coisa assim, que você pega um estegossauro e um tiranossauro e a gente. Nós estamos mais perto de um tiranossauro do ponto de vista temporal do que um tiranossauro está de um estegossauro. Né? E a gente tem aquela ideia de falar, dinossauro é tudo aquele bololô lá no Mesozoico e tal. E aí eu até brinco que eu falo assim, colocar um tiranossauro comendo um estegossauro é tipo colocar, sei lá, o Ramsés dirigindo um Tesla. Exato. É basicamente isso. É basicamente isso. Imagina um ET no futuro estudando a nossa civilização e falando, olha, só vou colocar o Ramsés num Tesla aqui, porque pra ele vai fazer a mesma noção de tempo. E você falou que o tiranossauro do estegossauro é mais distante do que a gente pro tiranossauro. É a mesma coisa que fazer um vídeo da gente montando um T-Rex. Da gente cavalgando um T-Rex. Ou passando... montando eu tô falando, porque o pessoal no museu monta o T-Rex, né? Encaixa as peças e mas tal. Isso acontece, né? Do que você tá falando? Mas... ou da gente caçando... interpretações de montagem. Sim. E digamos que a cultura pop não ajuda muito, né? Porque ela mistura tudo, que na verdade ela tá traduzindo o que as pessoas leigas pensam, né? Colocar o mamute junto com não sei o quê. Eu detestei aquela Era do Gelo 3, quer dizer, eu não detestei porque o filme é divertido, mas aquela Era do Gelo 3... que eles encontram dinossauros congelados, que eles poderiam ter ajudado a fazer uma noção de distância temporal, mas na verdade acabou virando uma bagunça só. O 3 é o que tem a vovó? Não lembro. Qual é a vovó? Não lembro. É que tem a vovó preguiça. Não, acho que não. É o que descongela dinossauro. Eu lembro que coisa. Não, acho que não é, não. O 3 não é o da vovó. Mas, de qualquer jeito, eu achei... Eu sempre acho que essas coisas, tipo os Flintstones, né? É uma coisa meio atrapalha o conhecimento, né? É o paleontólogo chato, deixa as pessoas acreditar. Não, porque fica bagunçado, né? Fica bagunçado e a pessoa tá aprendendo errado de alguma forma. Então, e forma o estereótipo na cabeça, né? Tanto com relação aos egípcios quanto com relação aos dinossauros. E aí essa noção temporal é que eu acho que é o mais complicado. Então eu pensei em fazer um resuminho. Beleza, perfeito. Um resuminho para as pessoas. Então, beleza, já falei que a Terra, né, só surgiu em setembro, pegando a lógica do calendário temporal. Eu tinha falado que tem 2 calendários. Tem um que pega do começo da Terra. Que ele pega esse ano esse é um pouco mais prático. Tá. Então aí, né, se a Terra começa em setembro no calendário do universo, se você pegar só a idade da Terra, aí começa em janeiro. Né? Mas enfim. E aí 2/3 disso é só vida unicelular. É só micro-organismo. Boring, ou não tem vida, ou tem vida unicelular. Boring, coitado, né? Não Germofóbico! Germofobia nesse programa. É complicado. Mas, enfim. Aí, olha que interessante. Quando você vai olhar a história da vida, né, como eu falei, só lá pelos 600 milhões de anos atrás é que começa a ter vida pluricelular que a gente consegue enxergar. Né? E aí você tem, logo depois, o Fanerozoico, que começa acho que com 520 e poucos milhões de anos, eu não lembro agora exatamente a contagem, 530 e poucos. E aí você tem 3 eras. Né? O Paleozoico, né, paleo antiga, mesozoico, era do meio, é o miolo do sanduíche lá, é o recheio, e a cenozoica, que é onde a gente está.
A Paleozoica é a mais comprida de todas. E durante o Paleozoico, que é onde vai surgir as divisões que a gente tem hoje de vida, tal, vai surgir a vida terrestre, começa com planta, depois vai com invertebrado, tal, depois vão os peixes para a terra também. Todo esse período, os continentes ainda estavam dançando para tudo quanto é lado. Porque durante todo esse período o continente separa, junta de um lado, depois volta junta do outro, depois vai para cima, vai para baixo. Sabe que música tocava? Tem época que... Vamos juntar, separa. Olha a cobra! Não, a cobra é só no Cretáceo. Ah, a cobra, desculpa. É, só no Cretáceo. Mas cumprimenta. Cumprimento. Olha o Aí- escorpião gigante! Escorpião Mentira! gigante, sim. É só na água. É só na água! Então, enfim, e aí você tem essa dança. Tinha uma época que, se não me engano, a China estava no Polo Sul, uma coisa assim, os continentes dançaram bastante. Então, durante todo esse período de vários milhões de anos, né, porque vai de 500 e tanto a 252. É Então, muito tempo, então você né, cara? coloca aí esse pedação, você ainda tinha continente dançando. Quando vai ter a extinção permo-triásica, que é a mais complicada de todas, que é no fim do Paleozoico, isso foi 252 milhões de anos, foi aí que formou a Pangeia. Cara, que já dançou muito, já aconteceu muita coisa, Já estamos em dezembro. já tá no final de Já tudo. estamos em dezembro. É, No se você calendário pensar cósmico. 13,5 do tudo, 250 é o No finalzinho. calendário cósmico já estamos em dezembro. É muito louco. Se você pega o calendário só da Terra, Aham. se não me engano, aí a gente está em setembro. O que já é o final do ano também. Também já é o final do ano. A gente tá Aham. falando dos dinossauros surgindo. Porque aí os dinossauros surgem logo depois, Sim. no Triássico, né? A gente tá falando dos dinossauros aparecendo ou em setembro, ou seja, na metade do segundo semestre, ou quando você pega do universo inteiro, 25 de dezembro. O final Os do ano. dinossauros nascem no Natal. Surgem no Natal. Surgem no Não é Natal. que eles são extintos. Apesar de que extintos eles não foram, mas tipo, não é que rola aquela catástrofe no Aham. final no Natal. Não, não, não. Eles surgem 25 de dezembro e eles vão ser extintos, se não me engano, no dia 30 de Não, é dezembro. bizarro. É lá no finalzinho. E durante esse período todo, são os continentes separando. Uhum. São os continentes separando. No Cretáceo, no finzinho do Cretáceo, quando bate o asteroide, os continentes já estavam separados. Já estavam numa conformação que a gente tem Eles estavam mais praticamente perto. hoje. Eles sim. estavam mais perto. Você ainda tinha a América do Sul com uma ligaçãozinha com a Antártica, Aham. a Antártica com uma ligaçãozinha com a A Austrália. América do Sul separada da América do Norte ainda ou não? Sim, Já tá não, ainda separado. Apesar que separa junto, Tá. mas enfim, já estavam separados. América do Norte já estava separada da Europa e da Ásia. Na verdade, já tinha até ligado para o outro lado e voltado. A África isoladona. Tipo, as pessoas às vezes acham que, tipo, não, o pessoal andava os bichos andavam pelos continentes porque eles estavam unidos. Cara, eles já estavam separados quando caiu o asteroide. Eles já estavam separados numa conformação parecida com o que a gente tem hoje. Quer dizer que não mexeu, não, lógico, mexeu muito nos últimos 66 milhões de anos. E continua mas- mexendo até hoje. E continua mexendo. Tem até umas projeções bem doidas pro futuro e tal. Aham. Mas já não era aquele fluxo livre para todo mundo em qualquer lugar, né? E quando vai surgir os ancestrais da espécie humana, e aí, ancestral da espécie humana pode ser qualquer um, né? Aham. Eu tô falando assim, em que nível a gente está falando? A bactéria também é ancestral da espécie humana. Mas assim, em que nível a gente está falando? Quando surge a linhagem hominine lá, com os Aham. Australopithecus e tal, na verdade até antes, né, com os Sahelanthropus e tal, lá sei lá, em 7 milhões de anos, entre 7 e 6 milhões de anos mais ou menos, né? Que nessa escala é ontem. Já na África, exatamente, que essa escala é ontem, você já estava com os continentes mais ou menos onde estavam. Aí você tem, obviamente, mudanças relevantes de conformação geológica, né? Principalmente ali no Rift da África, mas o resto sobe e desce do mar. Sim. Aí toda a questão de ligação e desligação aumenta gelo, desce o mar. Derrete gelo, sobe o mar. Aumenta gelo, desce o mar. Derrete gelo, sobe o mar. Que tem mais a ver com a posição da Terra no universo, né, no sistema solar em relação ao Sol, do que né, A conformação dos e a dos inclinação continentes. dela lá, do que a conformação dos continentes. E as pessoas se confundem em relação a isso. E aí, de novo, ancestral entre humanos e vamos lá. Origem dos primatas.
60 milhões de anos, provavelmente. Aham. Um pouco depois do final da grande extinção, quando voltam as florestas. Aham. Porque queimou tudo, né? As florestas queimaram todas, Sim. demorou alguns milhões de anos para voltar a encher o planeta de floresta, que as plantas sofreram. Foi talvez a extinção que mais afetou planta. A extinção... De todas, É. de todas as grandes extinções, acho que nem a extinção permo-triásica afetou tanto planta. Aham. As plantas realmente foram pegas de surpresa. Eu falo, caralho, a gente não estava esperando isso. Né? A sorte é que semente dura, né? Sim, sim. E aí elas Dormência. conseguiram, mas demorou milhões de anos para as plantas voltarem a fazer floresta. E só aí surge primata. E primata surge para pular de galho em galho, né? Vamos ser sinceros. Já o musarão arborícola, que já é próximo, os colugo voador lá, que já é próximo, são os bichos arborícolas. Então, origem dos primatas, 60 milhões de anos. Origem da linhagem hominide, que é a nossa dos primatas sem rabo, né? Dos macacos sem rabo. O pessoal esquece, né? Que a gente não tem... Ele é um macaco sem rabo. Aí fala assim, mas só o ser humano não tem rabo. Não, acha o rabo do orangotango que Do gorila. eu te dou 10 mil reais na hora. Te passo um pix, né? Mas essa linhagem aí, você coloca uns 25 milhões de anos, mais ou menos, né? Fazendo talvez até um pouco mais, assim, mas é mais ou menos isso daí, Mioceno, que a gente chama. Né? Um pouco depois, talvez. Aí você vai indo. Ancestral entre humanos e chimpanzés. 7 milhões, mais ou menos. Alguns chutam para 8 por causa de alguns fósseis, mas enfim, entre 8 e 7 milhões. Aí vamos lá, aí vamos continuar na nossa linhagem. Primeira evidência de ferramentas. Aham. Coisa de 4 milhões de anos, né? Entre 4 e 3, mais ou menos. Que foram pesquisas que foram feitas de que Australopiteco provavelmente já fazia ferramenta. Né? E aí a gente tem a evidência mais antiga depois ali, né, que é do gênero Homo, né, como a gente já tinha discutido na live que a gente fez semana passada, a mudança dos gêneros ali é uma coisa mais difícil, né, mas enfim, na mudança pro gênero Homo, que você tem o Homo habilis e tal, não sei o que, você coloca ali uns 2 milhões e pouco de anos, 2 milhões e meio, eu acho, de anos, né, pro gênero Homo. Sim. Aí você tem, aí o Homo erectus dura 1,5 milhão de anos. Ele dura muito, é bizarro, tempo, isso é ele bizarro. dura muito, Caramba. a ponto de que ele estava provavelmente já especiando em outros lugares, né? O Homo erectus de Java, ele era mais inteligente do que o Homo erectus, sei lá, que tinha alguns milhões de anos atrás, antes, né? Alguns milhões de anos a mais do que, né? Que era o lá mais perto da África. Então, quer dizer, é muito interessante você ver essa dinâmica. O último Homo erectus possivelmente foi extinto há coisa de 120 milhões cara, de isso anos. é muito mil bizarro. anos, 120 mil anos. Isso é muito bizarro. Aí a gente já tirou tanto zero da jogada, porque eu tava falando de 2 milhões e meio, né, da origem da coisa, domínio do fogo, talvez 1,5 milhão, um pouco mais, talvez, domínio mesmo, né, 1,8 milhão, acho que 1,8 milhão, domínio do fogo. E aí, sabe, a gente ainda tá falando de 7 dígitos. Sim. A gente ainda tá falando de 7 dígitos de tempo. Passa mais um pouquinho, você tem a possível origem do ancestral em comum entre humanos, neandertais e denisovanos, que aí você coloca provavelmente 600 mil anos atrás. Aí a gente foi para 6 dígitos. É bizarro. 600 mil anos atrás. Aí você tem a migração deles, ou vai e volta da Europa para a África, da África para a Europa. A gente está falando de uma época que chegou uma época até que o Mediterrâneo secou, né? Então, tipo, secou entre aspas, né? Mas aí a gente consegue ver todas essas migrações e depois, em cada continente, surge a sua espécie, que aí é o Homo sapiens na África, o Neandertal na Europa, o Denisovano na Ásia. Talvez não nessa ordem, talvez o Denisovano e o Neandertal sejam mais próximos entre si do que o Homo sapiens. E isso coloca aí os seus 300 mil anos, mais ou menos, que é a origem da nossa espécie. Aí 300 mil anos, né? A gente já está falando de seis dígitos. Para depois... E isso, mudança continental quase Zero. irrisória. Ainda existe, mas quase irrisória. O resto sobe mar, desce mar, né? Tipo, aumenta gelo, desce mar, derrete gelo, sobe mar. Inclusive porque você está falando de uma escala de tempo que está cada vez menor, né? As coisas não têm tempo a de gente mudar. está falando do dia 31 Exato, de dezembro, do finalzinho. depois do meio-dia. Exato. Depois do meio-dia. A gente tá falando do último dia do ano no calendário, depois do meio-dia. E aí o que acontece? 300 mil, então a nossa espécie surge. O nosso ancestral comum mais recente, ou seja, aquele que é o ancestral de todos os indivíduos vivos hoje,
E isso é uma coisa muito louca, porque ele não é o único ancestral, mas é o que todos compartilham. Né? Então é aquilo, eu e você, a gente tem um ancestral em comum. Sim. Mais recente. Né? Como você tirou a cidadania italiana. Eu também tenho ancestral italiano. Você também deve ter ancestral português, eu também tenho. Como a imigração desses países para cá foi razoavelmente recente, não sei o que, eu posso calcular que talvez o nosso ancestral comum mais recente esteja aí, século XIX, talvez. A gente tem um ancestral em comum mais recente, século XIX. Né? Só que a gente deve ter ancestrais em comum mais distantes. Né? Eu sei que eu tenho alguns ancestrais indígenas e africanos. Cara, aí a gente começa a colocar na casa dos 5 dígitos. Porque aí você tem que pegar pelas migrações do ser humano pelo mundo, né? Ser humano chegando nas Américas, mais ou menos 30 e 35 mil anos. Cara, que é muito perto. 5 dígitos. E é longe pra caramba. Sim. Né? E o nosso ancestral comum mais recente, então eu esqueci de falar, teria entre 150 e 120 mil anos, 6 dígitos ainda. Aí depois, saída da África várias vezes, né, tal, não sei o quê, mas enfim, colonização, entre aspas, definitiva da Europa, 40 mil anos, 45 mil anos, chegada nas Américas entre 30 e 35 mil anos, chegada na Austrália 60 mil anos, foi um pouco antes, né, e só aí a gente ia ter essa distribuição, né, então, cara, é nessa escala que a gente tá trabalhando. E aí a gente volta pro avô do Bertrand Russell, que apertou a mão do Napoleão. E a gente com dificuldade de lembrar quanto que a gente fez a viagem, né? Quanto que eu fiz a viagem pra Ilhabela. Então, né? Ô, Pirula, nesse calendário que a Terra começa em janeiro, quando que a vida surge? Em que Boa mês? pergunta, mas é coisa de tipo... Deve ser fevereiro. Não, a vida sim. A vida deve ser fevereiro, março. Deve ser fevereiro. Sabe o que parece? Eu vou fazer uma analogia besta aqui. Parece a gente fazendo trabalho, né? A gente fica um tempo enrolando no começo. Sem dúvida, é isso né? mesmo. Fica ali isso aí. assim, gente, eu tô aqui só tendo ideias, ideias. Eu tenho um trabalho pra fazer pra dezembro, e aí eu tenho o ano todo, mas por enquanto eu vou ficar aqui. Aqui, ó, janeiro é só ideias, é planejamento Gente, que chama. Hoje, que ruas deviam estar aqui, e isso dá uma tirinha do sábado qualquer, genial. Aí começa ali, ó, a introdução ali só com os seres unicelulares. Aqui eu tô na introdução, aqui e tal, tô só lendo, tô só fazendo a pesquisa, aí vai... multicelulares, aí só lá pro final que a gente já tá com a corda no pescoço. Em setembro, você fala, puta que pariu. Vamos desenrolar isso aqui pra aumentar enrola tudo. a complexidade, a robustez do seu... E não necessariamente complexidade em todos os sentidos, mas... parece trabalho. Mas muita gente fala que isso tem explicação evolutiva, né? Por estatística de números grandes, etc, sim. etc, por inovação genética. Como duplicação genética faz a coisa andar, né? Então, tipo, às vezes acelera mesmo. Sim. Vai às vezes acelerando. acelera, exatamente.